Muito boa noite nesta sexta-feira. Nosso bate-papo hoje vai ser diferente. Vamos falar sobre redução do INSS na obra. Vamos chamar a nossa convidada aqui. Peraí, achei ela. Vamos aguardar ela entrar. Acabou de entrar. Então, o nosso bate-papo é com advogada, com pós-graduação em Direito Civil, Empresarial, Direito do Estado. Tem vários cursos de especialização. Vamos chamar ela novamente aqui. Então, ela é a CEO da Ana Modena Advocacia e Consultoria Jurídica. Atua em várias áreas como direito civil, regularização imobiliária judicial e extrajudicial, assessoria em licitações e contratos administrativos, inventários, regularização de obras na Receita Federal, INSS de obras, elaboração de análise de contratos em geral. Então vamos dar boas-vindas à doutora Ana Modena. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito boa noite. noite. Tudo Que bem? prazer. O som está bom? Tá Tá ótimo, bom? a imagem tá boa, Que bom. tá Boa noite a espetacular. todos. Estão chegando Muito bem. aí para o nosso bate-papo. Vai ser bem legal, né, Luiz? Olha, doutora, antes de mais, eu quero agradecer por ter tirado esse tempinho aí, uma hora do seu tempo, para poder compartilhar esse conhecimento. Sinceramente, quando eu te convidei, foi com o intuito de aprender, porque eu não sei, tô sendo sincero, vou ser humilde para Aham. falar. E quando eu vi quando eu entrei no seu Instagram, eu fiquei maravilhado a quantidade de informação, conteúdo tão importante de estar tão limitado. Por isso que eu te chamei para a gente espalhar essa informação para que as pessoas possam aprender, entender e não tomar prejuízo. Esse que Sim, foi o intuito. é Então, verdade, doutora, porque uhum, fala. todo mundo tem um imóvel, ou um dia vai comprar um imóvel, vai construir, né? Então é importante saber Muito dessa parte bem, comprar, burocrática. reformar, quero saber de tudo isso. E Então, gente, olha, quem não é inscrito aqui no canal, não segue no canal, é o Luiz Alvarenga Oficial. Lá no YouTube, tá como Bate-Papo com Alvarenga, tem várias lives, tudo voltado para o universo imobiliário, referente a visto, para sair fora do Brasil, ir para Portugal, Estados Unidos, por aí vai. Doutora, eu já fiz uma pequena introdução, um pouco do seu currículo, e eu gostaria que a doutora se apresentasse, de qual cidade a doutora está falando, qual foi sua virada de chave, antes de ser advogada, o que a doutora fazia. Fala um pouco da sua história para os nossos seguidores entender quem é a doutora aí. então, eu sou a doutora Ana Paula, eu sou de Londrina, no Paraná, né? Eu já atuo, tenho aí 10 anos de profissão. É, eu, eu também trabalhei no serviço público, né? Eu estou deixando o serviço público para me Doutora, dedicar a integralmente. senhora tem cara de inteligente, viu, doutora? Obrigada, obrigada. Tem cara de nerd. Vamos lá. E também, assim, por conta, né? Sou mãe, tenho 3 crianças, pequenininhas, uma escadinha. Ah, E, e aí, nessa parte do INSS de obras, foi, assim, realmente uma virada de chave, porque isso. tudo, tudo começou quando eu fui fazer uma obra, né? E eu fui fazer uma obra bem no período da pandemia. Foi quando teve a mudança da normativa, da forma de cálculo, de aferição do INSS da obra que a gente vai comentar aqui. Aham. E o imposto, esse tributo, né, ele ficou mais caro. E aí, né, já início de obra, já teve a pandemia, então assim, a gente estava passando por aquela fase que tudo estava caro, não tinha tijolo.
eu Foi lembro. difícil. Era. Então aí eu comecei a estudar e planejar, e eu conhecia gente que estava nessa mesma situação, assim, meio de obra, e uma pessoa, um casal de amigos muito próximo, um dia eles comentaram assim que estava no final da obra, estava sem dinheiro e teve que pagar 30 mil de INSS de obras para conseguir a certidão do imóvel para liberar a última parcela do financiamento. E aí isso me assustou um pouco, né? Porque a gente estava na mesma situação, tipo assim, né? Já, tipo, o planejamento já tinha estourado, né, da obra. Aí eu comecei a estudar. E aí, Boa. por exemplo, esse casal de amigos pagou todo esse valor por falta de realmente de conhecimento ali das pessoas que estavam orientando eles, né? E, e aí eu comecei a estudar. No caso da minha obra, na verdade, eu não paguei nada de INSS porque a gente foi uma obra que é de steel frame, então a gente conseguiu uma boa redução. Teve, né, na nossa obra, que chegou a zerar o tributo. Bacana, E bacana. aí, a partir disso, eu também resolvi divulgar e trabalhar com isso, né? E com o intuito também de ajudar as pessoas, né? Porque Doutora, existe uma saída aí. a senhora está segurando o celular? Tô segurando. Ah, é por isso, porque eu queria que você afastasse mais um pouco, porque está muito assim na Tá na próximo. tela. Melhorou? Tá bom. Melhorou, Ó, melhorou, melhorou, melhorou. qualquer coisa Doutora, você vai então, dando aí, vai são chamando a essas. atenção. Desculpa, desculpa. Com São qualquer essas coisa dicas você que eu me chama a quero. atenção. Chamo, chamo, chamo sim, chamo sim. Porque estava muito grudado na tela, por isso. Tá. Então, doutora, eu quero que a senhora explique tudo que a senhora passou de forma detalhada para as pessoas não caírem nesse conto aí de pagar essa quantidade absurda do INSS. Do INSS. Sinceramente, eu desconhecia mesmo, estou sendo bem sincero. É. É um assunto que a gente não aprende no CRESE quando a gente tira a carteira de corretor. Não tem nenhuma matéria que fala sobre isso. Então, eu fiquei Seria muito encantado importante. quando encontrei. Oi? Seria importante ter, né? Então, Essa temos. parte de. Ó, primeiro, então, vamos falar o que, que é esse tal desse INSS de obra, né? Peraí, só um pouquinho. Ele é um Peraí, tributo. peraí, doutor. Peraí só um pouquinho que eu preciso fazer uma introdução para a senhora falar. Peraí só um Ah, pouquinho. tá Eu sempre certo. faço a introduçãozinha antes da Então pergunta. tá. E a senhora está Vamos lá, atropelando. então. Vamos Verdade. lá, gente. Quem nunca assistiu minha live, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha rápida para entrar na pergunta. Então, você sabia que é possível reduzir até 70% de INSS na regularização da obra? Por falta de orientação especializada, tem muita gente por aí contribuindo com um valor maior do que necessário. Sabendo disso, convidei a doutora Ana Paula e preparamos algumas perguntas sobre o assunto. Fique conosco nessa live e confira o que é o INSS da obra e como economizar na hora de fazer o seu acerto de conta no fisco. Então, um tema que vamos falar sobre reduzem até 70% o INSS da sua obra. Então, doutora, fala para a gente aí, como começar, o que é, afinal, o INSS da obra? Então, o Vamos lá. INSS de obra, né? Na verdade, a gente ficou popularmente conhecido assim, mas ele é um tributo, Boa. que são contribuições previdenciárias que pela utilização da mão de obra remunerada na execução da obra, né? Boa. De construção, qualquer obra tem a incidência desse tributo. Tá? E é importante, né, igual a gente está comentando, assim, para conseguir os 70%, né, da redução, é importante já iniciar o recolhimento desse tributo no início da obra. Boa. Doutora, Essa é um dos como requisitos principais para a gente conseguir essa redução. começar a conversa? É, Doutora, durante a semana eu recebi
ah, algumas mensagens sobre isso, algumas participações. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente aqui. Uma é, primeiro, o que é o Cadastro Nacional de Obras? Aí depois a gente vai na sequência, tá bom? Tá. Para não misturar. Então, vamos lá. O que que é o Cadastro Nacional de Obras, também muito conhecido como CNO, tá? Muita gente Boa. chama de CNO. Ele é um número que identifica a obra. Como assim? A gente tem nós temos o CPF, CPF. as Uhum. empresas têm o Sempre. CNPJ e as obras, elas têm o CNO. É um número que identifica a obra lá perante a Receita Federal, né? Por quê? Porque toda obra é equiparada a uma pessoa jurídica. Toda obra de construção civil é equiparada a uma pessoa jurídica. Boa. Mesmo eu mesmo sendo o dono da casa com meu CPF. Não importa. Existe uma obra, já é CNPJ. É isso que eu E entendi. é o CNO, isso, é um Tá. CNO. Na verdade, assim, é uma equiparação, tá? A obra que vai ser equiparada. Sim, entendi. Independente, isso. Independente se a obra é de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, ela é equiparada a uma empresa para fins Boa. de arrecadação Boa, agora tributária, tá? entendi. Mas a gente tem diferenças no valor quando quando o dono dessa obra é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? No caso de pessoa física, tem alguns benefícios que a pessoa jurídica não tem. Boa. Então, Doutora, então, a senhora concluiu sobre esse tema, o isso. CNO? Aí, o que é interessante falar também que o senior ele é obrigatório, tá? E você tem que a normativa ela diz que a gente tem que cadastrar a obra, né? Fazer o senior em até 30 dias do início da obra. Então, é uma Uhum. obrigatoriedade. Inclusive, a normativa ela prevê multa. Só que atualmente a Receita não tem aplicado a multa ainda, mas a normativa prevê, né? Então, se um dia ela resolver aplicar, é possível, é passível de multa. Entendi. Doutora, fugindo um pouco das perguntas aqui, fala como é que cadastra? Eu entro aonde? Procuro quem? Vou aonde? É na Uhum. prefeitura ou é na Receita? Aonde é, doutora? É assim, ó. Quando você dá entrada na sua obra na prefeitura, você gera o alvará. A prefeitura, ela tem um sistema que comunica com a Receita Federal, que chama o Cisobra-Pref. A prefeitura, ela também é obrigada a cadastrar o alvará, esse alvará, nesse sistema, né? Que vai comunicar com o sistema da Receita. Aí a gente entra no sistema da Receita atualmente pelo portal do ECAC, que está para sofrer uma modificação, mas atualmente pelo portal do ECAC, da Receita Federal. A gente tem uma parte lá que é Cadastro Nacional de Obras. Aí a gente gera esse cadastro e quando a gente inicia esse cadastro, a gente tem a opção, né, de vincular o alvará, né? Então, os sistemas eles se comunicam. Então, o dedo duro é a prefeitura. Não tem Então, como. por quê? É. E assim, Ah, entendi, doutora. é, Cara, não sabia, doutora. Não sabia mesmo. Que vergonha, um homem da minha idade não sabia disso. Sabe por sim, quê? não, Olha só. imagina, é uma coisa, é assim, é um sistema novo, que realmente, não que já existia, mas era diferente, né? Essa roupagem de agora começou em 2021. Tanto Hum, que as prefeituras, elas estão sofrendo multa quando elas não comunicam os alvarás, isso. É tá? porque não é divulgado, gente. É, Sério. assim, o que que acontece, Luiz? Esse sempre foi um tributo que as pessoas não pagavam, né?
E aí a Receita vendo que o tanto de receita que perdia, né, foram aprimorando o sistema para tipo, obrigar o contribuinte a fazer esse recolhimento. Então hoje Então, é muito, resumindo, hoje é está tudo obrigatório, né, interligado. doutora? É, como que a Receita, quando que a Receita não vai saber? Quando você faz a obra sem nenhuma documentação, Sem né? alvará, Sem, sem sem nada. alvará, sem nada. É. Boa, Então, boa. Muito bem. Concluiu, então, aí o sim, CNO? Beleza. sim, sim. Doutora, outra pergunta aqui. O que é o serviço eletrônico para aferiação de obras? Explica É, o detalhe. Explica sistema para é um gente aí. sistema, é um segundo sistema da Receita Federal, né? Que faz o cálculo do valor devido, né? Aferir significa calcular. Então, é um sistema que faz o cálculo do valor devido, porque com a mudança da normativa em 2021, mudou totalmente a fórmula de cálculo. Por exemplo, vamos ver se essa você já escutou. Você já ouviu falar assim? Quantos banheiros tem na sua casa para eu definir o padrão da casa? Já, doutora, é verdade. Já sim. Então, agora Já. não é mais assim. Ah, Antigamente, antes a gente tinha essa questão que a quantidade de banheiro determinava se era uma casa de pequeno, médio e alto padrão. Agora não entendi. mais, não influencia, né? Mas ainda é comum as pessoas falarem isso, né? Mas agora essa classificação ela não tem mais na Não tem mais. normativa. E ela mudou a normativa, ela trouxe vários critérios que Boa. influenciam para a gente chegar nesse valor do tributo, né, Muito devido. bem. Nossa, que aula, cara. Que aula que eu estou aprendendo. Doutora, o que E que é assim, o CND, que é a Certidão Negativa de Débitos da da Obra? obra. Explica melhor aí. Então, a CND é, ela é um documento, né, Uhum. que significa que você gera quando no final da sua obra, através do zero, né, quando você paga, você é obrigatório, é tudo interligado. Primeiro você é obrigatório a fazer o seu CNO, através do seu CNO, quando você finaliza a obra, você vai no zero fazer a aferição da obra, né? E aí, quando faz essa aferição, a gente tem a possibilidade de gerar a CND, né? Você consegue pagar o tributo nesse momento ou você pode parcelar, que daí você gera a certidão positiva com efeitos de negativos. E qual que é assim a questão da certidão, né? A certidão ela é um documento obrigatório para o cartório de registro de imóvel. O cartório, quando você vai fazer a averbação, né? A normativa ela prevê que o cartório é obrigado a solicitar a CND da obra, essa certidão da obra. Existe sim, como a gente fala aqui para bastante gente, né? Tem cartório que não pede, mas não é o correto. A normativa da Receita traz essa obrigatoriedade, que o cartório tem que pedir a CND da obra, né? E aí um segundo ponto, que daí não tem como fugir, é quando a sua obra é financiada com recursos do governo federal. Que também foi uma mudança, né, que eles fizeram aí já para tentar impedir das pessoas não pagarem esse tributo, né, de deixarem de pagar o tributo. Então, quando você faz a sobra financiada pela pela Caixa, recurso federal, você tem que apresentar a CND ou a certidão negativa com efeitos dispositivas
eu acho que eu troquei, mas para você receber a última parcela do financiamento, né? A Caixa ela retém 5% do seu financiamento e você só recebe quando você apresenta esse documento, né, com outros, como o ABITS, normalmente é o ABITS e a matrícula, né, do imóvel, a verbada e a CND. Muito bem Então, explicado, doutora. Espetacular. Doutora, outra pergunta é o seguinte: recebi uma notificação da Receita Federal e como regularizar? Não tem como uhum. fugir, não? Tem jeito. Primeiro, Recebeu a cartinha. primeiro assim, Luiz, a nossa obrigação é fazer essa aferição, né? Se você recebeu a cartinha, significa que você não fez essa aferição, porque assim, a Receita ela tem um prazo, que é 5 anos para cobrar esse tributo. Se ela não cobra, passados 5 anos, é decadente, aí você não tem mais que pagar, né? E aí, como eu falei, que a Receita, eles viram que eles tinham muita evasão, né, desse tributo, eles foram criando mecanismos. E hoje, na Receita Federal, existe uma equipe, né, que trabalha só para cuidar desse tributo. Então, atualmente, eles estão emitindo notificações, porque, como eu disse, né, eles têm o cadastro através do alvará, né? A prefeitura fez o cadastro do alvará, então cada alvará é uma obra. E aí eles conseguem ver pelo sistema que aquela obra não recolheu. Eles conseguem ver até que não foi aberto o CNO. Eles estão notificando tanto para você fazer a ferição quanto para você abrir o seu CNO, né? Então é muito Doutora, difícil hoje, daqui para frente, a gente ter casos de decadência. Na verdade, a Receita Federal que ela quer, né, realmente é cobrar o máximo que ela conseguir para não ter mais dor de decadência. cabeça, isso mesmo. Doutora, explica, caso a pessoa não queira resolver, qual é a punição dessa pessoa, doutora? Então, a punição funciona assim, né? É um tributo que é devido. A punição é que a Receita vai fazer a aferição por você e a Receita ela não conhece a sua obra. Então, ela só vai entrar lá no sistema e vai gerar. Talvez você tinha como reduzir, né? Ter como aplicar os benefícios previstos na normativa que trazem a redução. A Receita não vai saber, então ela não vai aplicar nenhum benefício para você. Então você já vai pagar mais tributo. Fora isso, tem questão de uma multa, que vem lá na notificação, uma multa de 225%, né, sobre o valor. E assim, o tributo, ele, dependendo do seu do tamanho da sobra, não é barato, né? Então, mais uma multa dessa. E aí eles inscrevem dívida ativa e isso gera uma execução fiscal, né? Sobe lá para a PFN, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que vai ajuizar um processo, né? Que a gente chama execução fiscal. E Só que daí enrola. você Só vai, recebe, só vai se é dor de enfocando. cabeça. Sim. Nossa. Você recebe a notificação na execução fiscal, você recebe, né, a citação ou para pagar ou para parcelar, né? Melhor, melhor, Normalmente, melhor pagar. normalmente não tem muita defesa, né? Salvo raras exceções, assim, vamos dizer. Doutora, então o que é a regularização da obra? Então, toda obra ela tem uma parte burocrática, né? E ter uma obra regular é você ter toda a documentação da obra. Essa parte da receita é uma etapa da regularização da obra, mas o correto, né, é dar entrada na prefeitura, que vai gerar o alvará, que é a liberação para iniciar a obra. Depois você solicita o ABITS, né, que é quando a prefeitura
declara que essa obra está de acordo com as normas do município, né? Que respeitou lá os recuos necessários, a metragem necessária. E aí a gente parte para a etapa da receita, que você gera essa certidão, né? E faz a averbação dessa obra na matrícula, no cartório de registro de imóvel. E isso é uma obra regular. Se o que você tem está diferente, o que você tem no local é diferente do que está lá na prefeitura, que é diferente do que está lá na matrícula do registro de imóvel, sua obra ela é irregular. Né? E uma obra irregular, por exemplo, você não pode. Primeiro que ela é desvalorizada, né? Vocês que fazem a venda, é uma obra que você já não tem preço de mercado. E segundo, você não consegue financiamento. Dificilmente você vai conseguir financiar essa obra se ela está irregular. Então por isso quando eu peço ao cliente a documentação, ele não me manda. Passa para mim a documentação, para mim analisar, ele não manda. Aí acaba não vendendo, né? E como é que eu vou postar um imóvel sem documento, sem nada, sem estar regularizado, né? Aí vai trazer até problema para mim, que o cara vai comprar, pô, Luiz, a casa está cheia de problema, meu amigo. Isso. O imóvel irregular, ele é uma oportunidade para quem é investidor, tá? Disso porque você consegue comprar esse imóvel num preço menor de mercado, né? Só que é importante, né, você verificar, porque assim, se a obra não seguir os padrões do município, né, que é o código de postura do município, que tem a questão dos recuos ali, né, da taxa de ocupação, ela não vai ser uma obra regularizável, né? Muito bem, muito bem. Então, isso, e normalmente, existe até um serviço, né, que corretores de imóvel, nós advogados também prestamos, que é em parceria, né, que é fazer essa análise para quem é investidor, né, de adquirir, se esse imóvel eu posso adquirir, que eu vou conseguir regularizar ele. Então a doutora puxa a capivara do imóvel todo, né? Isso, Vasculha tudo, ó, tá pronto, tá legal, pode comprar. exatamente. Por exemplo, às vezes o imóvel está no nome de uma pessoa que faleceu, os herdeiros não fez o É, inventário ainda. isso, É um imóvel irregular, zero. porque tem que passar ali para os herdeiros para poder fazer a Muito venda. bem. Doutora, vamos para a próxima pergunta. Então, por que pagar o INSS da obra? Por quê? Por que eu tenho que pagar Bom, isso? primeiro, porque é obrigatório. É um tributo, gente, né? É obrigatório. Entendi. Mas vamos assim trazer aí a questão por que que a Receita, por que que o governo criou mais um tributo, né? Porque o meio da construção civil ele é muito irregular, né? A mão de obra é uma mão de obra que não tem ainda, né, o costume de recolher o seu INSS ali mensal, né? Entendi. Então, aí a Receita criou esse tributo, por quê? Porque às vezes o que acontece? Essa pessoa ela não contribui, né? Então, pode ser que ela não consiga uma aposentadoria pelas vias lá, por idade que a gente tem, né? Agora é por tempo de contribuição. Mas às vezes, mais o INSS, ele não é só aposentadoria, tem benefícios, né? Que às vezes a pessoa recebe um LOAS, por exemplo, né? Que é um benefício. E esses benefícios a fonte deles, né? Precisam vir de algum lugar, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo que recebe ali foi porque contribuiu. E
E como a informalidade no meio, né, dentro da construção civil é muito grande, então eles criaram esse tributo aí para arrecadar essas Muito, contribuições para ajudar aí na distribuição desses benefícios. Basicamente é isso, muito bom. a ideia do tributo. Ou seja, tem que pagar caladinho e acabou com essa, né, doutora? Não tem jeito. Não Doutora, tem. voltando, não tem como. Voltando Não. à pauta, vamos voltar lá à pergunta. Então, como reduzir em até 70% o INSS da obra, doutora? Explica aí. Como reduzir? Bom, primeiro, vamos falar da parte do titular da obra, né? Como eu já comentei ali no início, a obra, no nome de pessoa física, ela tem benefícios que pessoa jurídica não tem. Então, você está construindo, né? O ideal é você colocar no nome da pessoa física. E aí você vai conseguir alguns benefícios que a pessoa jurídica não tem. Porém, existe situações em que é obrigatório o alvará, na verdade, o CNO, né, ser no nome da pessoa jurídica, tá? Um deles, que é o mais comum, é quando você está fazendo a obra e você contrata uma empresa construtora, né? E aí a gente tem aqui, segundo a normativa da Receita, tem que ser realmente uma construtora. Então tem que ter o CNAE de construção civil, tem que ter cadastro no CREA. Nesse caso, e quando ela vai fazer a sua casa para te entregar chaves na mão, né? Vai construir do início ao fim, que a Receita chama de empreitada total. Ela, a responsabilidade por recolher esse tributo é dela, né? Porque, obviamente, ela que tem a mão de obra, ela que vai fazer toda a gestão dessa mão de obra, né? E Muito aí bem. também pode ser uma empreitada só de mão de obra ou mão de obra e material, né? Sendo assim, ela tendo a gestão ali da mão de obra, a responsabilidade é dela. Então, o correto é ela abrir o CNO, né? Boa. Só que ainda isso é uma questão que muitos não estão fazendo corretamente, né? E assim, até às vezes o que a construtora, né? Normalmente são construtoras menores ali, eles oferecem para o cliente, ó, eu consigo, se você me exigir, se eu te passar uma nota menor, eu te dou um desconto no valor do tributo. Aí é sacanagem. Aí é Tem que, to sacanagem, doutor. é, Não, aí tem é que tomar sacanagem. cuidado, isso tem que ser avaliado muito bem, porque depois é assim, a Receita, ela pode fiscalizar, ela pode notificar, ela não tem feito, mas ela pode, a normativa prevê. Você faz a sua aferição lá, paga seu tributo, ela vai te notificar, Luiz, me entrega aqui os documentos da sua obra. Aí você vai fazer o quê? Não, aí você vai entregar o seu contrato de prestação, né, o seu contrato de empreitada total. A Receita vai falar, mas espera aí, nesse caso aqui, porque o que acontece? Gerou o CNO no nome da pessoa física, recolheu menos tributo, porque a pessoa jurídica paga mais tributo. Então você acabou fraudando a Receita, isso é considerado fraude. Então, além das multas que você vai ter, você ainda vai ter a responsabilidade civil e criminal, né? Porque é considerado uma sonegação, né? Por isso que a Entendi, gente tem que tomar doutor. cuidado com nessa questão do tributo, da Ah, responsabilidade de abrir, né, no nome de pessoa física e pessoa jurídica,
para depois, para ter tudo certinho, para não ter dor de cabeça depois. Nossa, Tá? é Por muito... exemplo, mas ó, a empresa, o que acontece também muitas vezes é a empresa fez aqui, ela não vai me entregar casa chaves na mão, vai ser uma empreitada parcial, ela vai me entregar só a parte da obra cinza, né? Que o pessoal chama, que é só assim a edificação ali, não vai ter nada de acabamento. Aí nesse caso é ok, você pode abrir o CNO no seu nome, né? Da pessoa, do contratante ali, pessoa física, não tem problema nenhum, né? E aí a gente tem que avaliar essas estratégias, né? Também, quando você contrata uma empresa para fazer administração de obras, CNO também pode ser aberto no nome do contratante ali, da pessoa física. Mas é importante que isso reflita, né, a realidade. Não dá para fazer. Ah, vou colocar aqui no contrato, que é um nome que é uma empreitada parcial, mas aí lá consta a descrição todinha dos serviços, né? Não pode. Tem que tomar cuidado, tem que realmente refletir a realidade. Muito bem explicado, doutora. Doutora, vamos falar um pouco sobre o fator social, áreas complementares e percentual da equivalência. Eu gosto de falar do fator social, porque assim, ele é um dos requisitos que traz redução no valor do INSS, que é em relação ao tamanho da obra, né? E por que, Luiz? Porque, por exemplo, o fator social ele é dividido assim, em obras de 100, até 200, até 300. Aí são percentuais que são aplicados, que vão reduzindo, porque o que é, como eu digo, a nossa contribuição, a contribuição é sobre a remuneração da mão de obra, né? Então, toda essa ferição do sistema que no sério é para se chegar no valor da mão de obra, né? É um valor estimado de quanto que a pessoa gastaria para executar aquela obra de mão de obra, né? É o valor, então, esse valor, quem determina, na minha obra gastou 100 mil reais, esse valor através desse cálculo da receita que a gente faz pelo sério, né? Igual, por exemplo, quando um cliente chega e pede para eu calcular, eu tenho uma planilha que ele simula o sério. Então, eu consigo passar uma estimativa para ele de quanto que ele vai gastar. E aí, por exemplo, por que isso é legal na questão do fator social? Porque se você faz uma obra de 101 metros, você vai ter ali uma metragem mínima e você vai pagar um valor quase que o dobro do INSS. Por exemplo, uma obra de até 100 hoje aqui no meu estado, né? Porque também o valor tem variação de estado para estado. Aqui no meu estado, no Paraná, uma obra de até 100 vai se pagar R$ 3.700, mais ou menos. 101, 7 mil e uns quebrados. Olha a diferença. Muito É diferença quase o dobro. Por conta de 1 centímetro. Então, isso é legal, principalmente os arquitetos, engenheiros que fazem os projetos, né? Porque às vezes tenta reduzir, tenta ficar de 101, fica no 100, dá, né? Aperta alguma coisa ali, fica no 100. Né? De 200 para 201 também a gente vai ter uma diferença nessa mesma escala que eu passei aqui. Então, essa questão da metragem, quando a gente está falando de valores pequenos, assim, essa semana mesmo eu fiz uma simulação para uma obra de 104 metros.
né? Aí o cliente ainda não fez o alvará, ele ainda vai dar entrada no projeto. Então, nesse caso, a gente já alerta, olha, será que não, né, não tem como aí tirar, dar uma, né? Porque para você vai ser vantajoso, por causa de 4 metros, né? Ele vai pagar mais, quase que o dobro do valor. Diminui um pouco a sala, diminui um pouco a cozinha, diminui um pouco o banheiro, o quarto das crianças. É, pouquinha coisa, né? Vamos lá, doutor. Então fala pra gente aí sobre o concreto usinado. Quem, quem Ah, peraí. curioso sobre esse Só assunto. cultivando aqui que tem Tá. uma coisa legal sobre as áreas Ah, tá. A complementares. senhora concluiu. Desculpa, desculpa. Áreas complementares e percentual de equivalência. É, Vamos lá, então. o percentual de equivalência, ele também é ligado à metragem, que é conforme. É mais ou menos nesse sentido, Uhum. mas em relação. Vamos falar sobre as áreas complementares, que aqui Tá. a gente tem uma questão bem polêmica, porque antes, né, até 2021, tinham várias áreas complementares, que eram consideradas áreas Como complementares. são essas Por exemplo, áreas? é, são áreas que elas recebem uma redução, né? Por exemplo, antes a gente tinha sacada. Sabe quando você constrói lá no fundinho você faz lá uma churrasqueira, né, meio separado da casa? Tem. Ah, esses são áreas complementares. Isso era antes, né? Canil não faz parte, não, né? Canil para cachorro, gato, essas coisas, não tem nada a ver, né? Então, antigamente fazia, agora não. Agora não mais. Agora a gente tem para a área residencial, né? A gente tem as piscinas, elas ainda são áreas complementares. E a gente tem uma polêmica muito grande que é na garagem, que às vezes pode surgir uma interpretação errada da normativa, Eu ia te né? perguntar, né? Garagem. Porque a garagem, ela é considerada área complementar quando ela está fora do corpo principal, né? Entendi. E aí, só que o que que acontece? A normativa, quando ela fala da área da garagem, ela utiliza um conceito de arquitetura, que é em relação ao sol, que seria fora da área de sombra, né? É o que a normativa fala ali quando ela trata da garagem. Só que a gente tem um inciso bem lá embaixo, porque esse é um artigo bem grande da normativa. E eu estou falando isso, Luiz, porque eu já vi gente orientando errado, tá? Dentro do Instagram. Porque não observa, porque a gente, nesse artigo, lá embaixo, vem os incisos, né? Com algumas exceções ali dessas áreas. E aí a gente tem um inciso que fala que quando a garagem, quando a parede da garagem, né, ela pertence à estrutura da casa, mesmo que ela esteja fora dessa área de sombreamento, que é sol a pino, né, você faz ali através do sol a pino, mas mesmo que ela esteja fora do sol a pino ali, né, desse conceito aí, que é um conceito ligado à arquitetura, se a parede dela é ligada na estrutura principal, ela não é considerada área complementar. Entendi. Então, é. Então, assim, garagem hoje ela tem que estar fora realmente da estrutura para ser considerada área complementar. Então, essa área complementar há um desconto? Tem o desconto. O que que acontece? O desconto é na metragem. Por exemplo, se eu informo lá que eu tenho 30 metros de piscina, essa metragem ela não vai ser contabilizada 30 metros. Ela vai sofrer um desconto, vai depender se ela é coberta ou fechada, né?
E daí ela tem a redução, que quando ela é aberta, deixa eu pegar aqui, Nossa, doutora, bem complexo, hein? 50%, Aham. quando ela é coberta, e quando ela é descoberta é 25%. Então, isso ajuda no. Isso vai contabilizar tudo para o valor final, né? Do nosso valor de remuneração de mão de obra. Então, quanto menos metragem, menos o valor da remuneração da mão de obra, e automaticamente a gente vai ter menos valor de tributo a pagar. Espetacular. Muito Deu para bem. entender? Deu, deu. Deu. Eu estou viajando aí no seu, como é que chama? O labirinto do seu conhecimento. Estou tentando, É é muita bem complexo, informação. é muita A gente está informação. dando uma pincelada aqui em tudo, né? É bastante informação. Até No a gente domingo eu vou pode tirar um marcar uma tempinho. próxima. Vamos sim, que é um assunto interessante, doutora. Domingo, que eu estou mais calmo, eu vou assistir no YouTube. Eu vou parar, vou voltar, vou entender. Mas vamos sim. Fala pra gente então, doutora, sobre o concreto usinado. O concreto usinado O concreto usinado, muita gente já ouviu falar porque que ele traz redução. Todo mundo te pergunta, eu usei o concreto usinado, né? É algo popular, assim, dentro. As pessoas, mas o que acontece? O concreto usinado, ele realmente traz redução, só que a redução dele é muito pouca, sabe? É um Hum, percentual. E qual que é a questão do concreto? Independente da quantidade que eu utilizei, né, de concreto usinado na minha obra, eu vou ter o mesmo percentual de redução. Então, por exemplo, uma casa que é aí, vamos supor, dois, três pavimentos, vai usar bastante concreto. vai. Ela vai ter o mesmo percentual, né, de redução porque assim, no concreto, é uma pergunta, dentro do sério, né, quando a gente faz a aferição, ele é uma pergunta. Você utilizou concreto usinado? Sim ou não? Aí você responde sim ou não, né? E aí entra o desconto automático. Então, ele é proporcional, claro, basicamente é 0,5%, aí mais proporcional ao tamanho da sua obra. Então, obras menores, igual 100 metros, 200 metros, o desconto é bem pouco. É menos de R$ 1.000, né? Quando a gente vai para uma obra maior, aí a gente tem um pouco mais de desconto. Mas aí a gente está, por exemplo, numa obra de 400 e poucos metros, você vai ter R$ 3.000 de desconto, né? Só que o que é importante, a normativa, ela fala que você, dono da obra, né, para você informar esse sim lá no sistema sério, né, e ter esse desconto, você tem que ter nota fiscal. Então você tem que ter pelo menos uma nota fiscal. Daquela empresa do concreto. Não é obrigatório subir essa nota no sistema, mas é aquilo. A gente tem o mesmo prazo, né? Durante 5 anos, a Receita pode nos notificar para apresentar a documentação da obra. Hum, Porque é uma autodeclaração que a gente faz. bem, Esse tributo é como se for é a mesma sistemática do imposto de renda que você entra lá e declara. É a eu mesma coisa. eu ia falar sobre Então, isso. Então é a mesma coisa, a gente faz uma declaração para a Receita, então a gente fica sujeito à fiscalização. Por isso que é importante Guardar tudo. guardar tudo, né? A gente Muito bem. aplica a normativa, mas nós temos que ter a documentação dessa obra. Isso é importante, pelo menos por sim, a gente fala pelo menos por 6 anos, né? Porque a decadência ela sempre começa a contar no ano seguinte, né, Muito, ao término da obra. muito bem. Muito bem explicado, doutora, sobre usina, concreto usinado. Vamos Pré-combinado, partir agora para o material pré-moldado e pré-fabricado. Como é que funciona? Aqui é bem interessante. Primeiro que quando você tem algum componente
Quando você se utiliza de algum componente que é material pré-moldado e pré-fabricado, você consegue alterar a classificação da obra. Que a gente tem a classificação da obra, que é de alvenaria, quando é uma obra padrão, madeira, e quando você faz, né, uma casa de madeira, e aí quando é uma casa mista, quando você tem parte dela, você mistura materiais, parte dela é alvenaria e parte dela tem algum componente pré-fabricado ou pré-moldado. Só que pontos de atenção, né? Esse componente, quando muda a classificação, a gente tem redução. A obras de madeira e obras mistas, elas pagam menos tributo do que uma obra de alvenaria, né? Porque muda, o que que muda? Muda o percentual dentro do sistema lá que vai incidir sobre o tamanho da obra. Então, reduz o tamanho da obra, né? Entendi. Tem redução no tamanho da obra, então vai diminuir a base de cálculo, que é o valor da remuneração, e vai diminuir o valor final do tributo. Só que a gente tem que ter alguns pontos de atenção, né? E é importante isso, Luiz, porque o material pré-fabricado ou pré-moldado, né, estruturas metálicas, para a gente usar esse benefício, ele tem que ser aplicado em estruturas e paredes externas. Tá? Somente estruturas e paredes externas. Ah, mas a minha laje é pré-moldada, pré-fabricada, que tem muito. Posso mudar a minha classificação para mista? Não, não pode. Quando, quando a gente tem aqui na questão desse material pré-moldado, pré-fabricado, a gente tem duas questões que normalmente a gente avalia. Então, só concluindo, tem que ser, para a classificação ser mista, né? Tem que ser paredes externas e estruturas. Por exemplo, que eu já vi, eu vi uma vez um anúncio, a pessoa dizendo que ela utilizou a viga aí, sabe? Aham. Ela utilizou ali na fachada decorativo. E aí a pessoa falava que, olha como ficou lindo, e ainda eu consegui reduzir o valor do meu tributo. Então, isso tem que tomar cuidado, porque se ela for utilizada como decorativo, se ela não tiver na estrutura, né? Eu não sou da parte de arquitetura, assim, mas não sei se às vezes dá para ficar decorativo e ela também está na estrutura da casa, né? Porque se ela for só decorativo, não pode. Ela não pode ser utilizada aí para a gente mudar essa classificação, né? E aí, por exemplo, então vamos supor que realmente eu utilizei, mas eu utilizei um pequeno percentual da minha obra de material pré-fabricado, pré-moldado. Aí sim, você pode utilizar a regra que você só tem a nota fiscal, né, do produto que você comprou e não tem um percentual mínimo. Então, por exemplo, eu fiz a estrutura, a minha garagem, a estrutura dela é de pré-moldado. Eu posso classificar minha obra como mista? Pode classificar. Né? A normativa ela não traz um percentual mínimo de quanto que tem que ser de pré-moldado. Os únicos requisitos, né, são utilizar na paredes externas e na estrutura. Então, estrutura, a gente está falando em viga, pilar, fundação. Usei na... Não, na fundação utiliza-se muito, né? Não pode. Então, foi só na fundação, então não posso aplicar esse redutor, né? Esse benefício.
tá? E aí, um segundo ponto que a gente tem com a utilização de material pré-moldado e pré-fabricado, que eu falei, que inclusive aconteceu com a minha obra, né? Quando existe um benefício na normativa que quando o custo da obra, né, que também a gente calcula através desses critérios da Receita, a gente chega no custo da obra, que a gente chama de COD, e através aí chegando no custo da obra, você tem o percentual do valor gasto com a remuneração, com mão de obra, que a gente chama de RMT lá dentro da normativa. Quando a sua obra, 40% da sua obra, né, foi feita de pré-moldado e pré-fabricado, a gente tem o valor da remuneração, a gente ganha um grande benefício, que é vamos ver como que eu vou explicar. Ela diminui 70%. Então, vamos supor. Só que, e aí sim, nesses casos, você tem que ter, nesses casos, a nota fiscal, ela sobe no sistema, né? Quando o custo da sua obra, né, 40% do custo da obra, você tem como comprovar que você utilizou material pré-moldado, pré-fabricado. Tanto o material como a mão de obra. Porque, por exemplo, eu contratei aqui na minha casa o material e a mesma empresa que me forneceu o material, me forneceu a mão de obra, né? Então, juntando o valor que eu paguei de mão de obra e de material, ficou o custo da minha casa, né? Eu consegui esses 40%, né? Boa. Deu os 40%, e aí eu pude utilizar desse benefício, né? Tá? Que reduziu a minha base de cálculo, que é a RMT, em 70%, né? Hum, entendi a jogada. Doutora, vamos falar agora sobre o fator ajuste. Vamos falar. Só terminando aqui Só para da questão concluir. do Tá. material pré-moldado, é interessante, isso que a gente está falando é muito bom para obras comerciais normalmente, né? Que para quem constrói barracão, para quem constrói ali salas comerciais, hoje se tem utilizado muito a questão do material pré-moldado, pré-fabricado, né? E também acontece aquilo das vezes na negociação a pessoa pegar nota fiscal menor do que realmente pagou. E aí tá perdendo, tá perdendo aqui na parte do INSS, vai pagar mais INSS de obra, né? E para finalizar aqui, a gente vai falar do fator de ajuste, que Isso. é o grande benefício para pessoas físicas, Boa. tá? Pessoa jurídica não tem esse benefício, tá? O que é o fator de ajuste? O fator de ajuste é a possibilidade da pessoa física que está construindo a sua casa, que contratou mão de obra autônoma ou MEI, aproveitar o valor dessa remuneração, né? Ela faz o aproveitamento, não precisa, tenho que registrar essa remuneração, essa mão de obra? Não, não precisa. Você pode fazer lá o seu contrato de prestação de serviços. Você pode pegar somente recibos dessa mão de obra, né? E a gente consegue vincular essa mão de obra no CNO. Isso, o valor, né, gasto com essa mão de obra vão gerar créditos que vão reduzir o valor do tributo, né? Muito bem. Para obras de até 350 metros, a gente reduz em 50% o valor do tributo. E para obras de acima de 350, a gente tem uma redução de 30%.
do valor do tributo. Muito bem explicado. E assim, e qual que é o que é importante, né? Existem serviços que a gente consegue, a normativa ela traz, né? Para o MEI, 5 serviços que você pode aproveitar. Então, é toda a parte de alvenaria, pintura, hidráulica, elétrica e carpintaria, né? E o autônomo, todos os serviços que são prestados por autônomo ali na obra, né? Então, além desses 5 que eu falei, às vezes o gesseiro é autônomo, né? Já vi gesseiro autônomo, né? A pessoa comprou e foi uma pessoa que foi lá fazer a instalação. Verdade, verdade. No caso do autônomo, a gente consegue aproveitar, além desses 5 serviços, mais outros. Por exemplo, teve uma obra que tinha, acho que é a ACM que fala, né? A pessoa contratou o ACM e contratou de uma empresa que fabricou, e o instalador era autônomo, entendeu? Não era. E aí, o valor que ele paga para esse instalador, a gente consegue aproveitar. Por quê? Porque quando a gente faz o cálculo, para a gente conseguir essa redução, né? Existe um percentual, a gente tem que atingir um percentual mínimo dessa remuneração, né? Então, por exemplo, a minha obra é de 200 metros. O valor, vamos supor, tá? O valor da remuneração que eu calculei seria 60 mil, basicamente é isso. 60 mil que a Receita entende que eu gastei com a mão de obra para fazer essa obra de 200 metros. No fator de ajuste, eu vou ter que recolher 30 mil de mão de obra. Eu vou ter que recolher assim, o que eu recolher? É informar, né? Porque realmente, às vezes, você gastou muito mais que 60 mil para uma casa de 200 metros. Verdade. Juntando todos esses serviços, você gastou muito mais que 60 mil. Mas, como eu disse, o cálculo é estimado com base no que a Receita Federal, né? Nos critérios da Receita. Então, eu preciso declarar para a Receita 30 mil de mão de obra. Fazendo essa declaração desses 30 mil, então aí aplica-se o benefício fator de ajuste, né? Então eu ganho os outros 30, que são os 50%. E eu vou recolher. E quando a gente faz isso, a gente tem também uma substituição da alíquota do tributo. Quando a gente faz dessa forma, lançando a remuneração, porque tem um requisito que essa remuneração ela tem que ser lançada mês a mês no decorrer da obra, tá? Quando a gente faz isso mês a mês desde o início da obra, a gente consegue essa redução aí de 70%, mas a pessoa está assistindo aqui agora, poxa, estou com a minha obra no final, não fiz esse recolhimento mensal, dá para fazer retroativo? Dá para fazer retroativo, a gente consegue lançar retroativo, né? Só que aí vai ficar um pouco mais caro, porque daí vai ter incidência de multas e juros. A gente tem a incidência de 2 multas e os juros. Mas ainda assim, muitas vezes compensa, porque quando você faz a aferição lá no Sero, diretamente, você paga uma alíquota de 36,8% sobre todo o valor da mão de obra. Então, por exemplo, nesse caso dessa obra de 200 metros, seria 36,8% sobre os 60 mil. Entendi. Nesse caso do fator de ajuste, você vai pagar, quando a gente faz desta forma, você vai pagar 20%, porque a gente tem uma troca, isso está previsto na normativa, tá? A gente troca a alíquota, porque daí, quando a gente faz assim, a gente só recolhe a cota patronal, que é 20%. Então, e aí é 20% sobre 30 mil e não 60 mil. Então, olha, isso é assim, tá? Por isso que quando mesmo fazendo retroativo, muitas vezes compensa. Porque a gente consegue reduzir bem a base de cálculo, né?
e a alíquota do tributo. Muito bem. Entendeu? Concluiu, doutora? Basicamente é isso. É lógico que a gente tem algumas questões, né, que a gente analisa ali para fazer. Quando a gente faz esses lançamentos, você acaba fazendo uma declaração que esse autônomo recebeu uma renda. Então tem alguns cuidados que tem que tomar ali, porque, por exemplo, né, se a pessoa está recebendo seguro-desemprego e foi fazer diária, né? Então, aí a gente vai e declara que ele está tendo uma renda, porque a gente vai fazer uma declaração que ele recebeu uma renda como autônomo. Entendi. Ele vai sofrer consequências. Então, tem que realmente pegar aquela mão de obra que é realmente autônoma, né? Ali, que trabalha. E é muito comum, né, na construção civil. O eletricista, o pintor, normalmente, eles são autônomos. Mas a gente tem que tomar cuidado, Luiz, porque isso é importante falar, porque é importante que quando a pessoa, quem conhece o prestador de serviço, é o cliente, né? E, por exemplo, recentemente eu tive um caso, era uma obra que estava iniciando. A pessoa, é uma cidade pequena, ele é conhecido como pedreiro. A vida inteira dele ele foi pedreiro, todo mundo conhece ele na cidade como pedreiro. Mas olha que curioso. Ele mora no sítio, né? E ele arrenda uma terra. E como ele arrenda a terra, ele recolhe com nota de produtor rural, porque ele quer se aposentar com a aposentadoria rural, né? Uhum. Então, se eu lançasse essa declaração para ele, né, que ele trabalhou nessa obra, que de fato ele está trabalhando nessa obra, então assim, o meu cliente, ele tem o direito a eu fazer esse lançamento para conseguir o benefício, porque de fato ele está lá trabalhando naquela obra. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter esse olhar, né? Porque quando esse senhor fosse lá requerer a aposentadoria dele como rural, ia ser negado, né? Não, Eu não estou aqui para julgar ninguém, assim, se eu está sei. certo, se está errado, mas a gente sabe, né? Cada um tem a sua questão, né? E, e é importante, são questões assim, essa questão do benefício traz uma redução significativa para a pessoa que está construindo. Ajuda muito, porque como a gente falou, se a pessoa fez um financiamento pela Caixa, ela tem que pagar, ela vai ter que, ou se ela não pagar, ela vai ter que parcelar. E quando ela parcela, num primeiro momento pode até parecer viável, mas quando você parcela, você tem uma multa de 20% que já incide sobre o valor. E a sua parcela ela é corrigida pela taxa Selic mensalmente. Então, se eu parcelo em 60 vezes, cada mês exatamente, eu vou recolher um pouquinho mais, né? E esse benefício, ele é um benefício que ajuda muito a pessoa, mas requer alguns cuidados aí na hora da gente fazer esse lançamento, né, dessa remuneração, devido à informalidade da mão de obra que está ali na construção civil, né? É, ainda, é, ainda normalmente a pessoa ela tem a oportunidade de ser MEI, né? Por exemplo, o pedreiro ele pode ser MEI, né? O eletricista, o pintor ele pode ser MEI, que além de ser vantajoso para ele, então às vezes também é interessante, às vezes a pessoa que está ali, que tem mais informação, que está construindo, orientar, falar, olha, você não abre um MEI, porque o senhor vai ter direito, né? Vai contribuir com a previdência. Se o senhor se machuca e não consegue trabalhar, você vai poder receber auxílio. Tá. Né? Só te cortando aqui, doutora. Eu tive uma live, acho que no mês retrasado, sobre isso aí, mas para corretores de imóveis. Para Ah, corretores de imóveis. sim. Ah, achei interessantíssimo. É uma advogada também. Aí chamei ela, ela explicou. Corretor de imóveis, tem que fazer isso, tem que coletar isso. Cara, achei super interessante. Foi um bate-papo de 1 hora e meia. Show de bola. Sim, é importante. É uma Aham.
necessidade, né, que nós temos, assim, É. de recolher menos, né, o tributo, ele é mais vantajoso que você recolher como autônomo, né, Uhum. e traz segurança, né, É. para a gente. Agora, a gente tinha uma limitação do MEI até 81 mil, né, e aí parece que foi aprovado agora que aumentou esse valor, né, vai passar de cento e poucos mil aí. Então ajuda, né, porque às vezes tem gente que pega bastante serviço, né? E tem casos, né, que a pessoa pegava bastante serviço e às vezes não é por não querer, prefere a informalidade porque às vezes não dava o MEI, né? Agora, Agora vai conseguir, já aumentou aí um pouquinho, vai ajudar as pessoas. doutora, já são 20 horas e 7 minutos. Vou te dar 5 minutos de considerações finais. Fala um pouco da sua empresa, fala um pouco do seu projeto, se você tem intenção de escrever um livro, de participar de palestra, fala um pouco aí da sua Sim, estratégia futura. o meu Instagram, ultimamente, assim, basicamente ele está voltado para esse Ah, eu assunto, para amei esse tema, seus né? conteúdos. Amei, amei, amei seus É, conteúdos. Interessantíssimo. isso. Então, e aí eu tenho sim o projeto, na verdade eu quero, mas tem uma questão que eu recebo muito, que é de empresa pedindo ajuda, me ajuda, reduz o valor do tributo. E eu acabei não falando muito de empresa, né? De quando a gente não deu tempo, mas assim, também existem estratégias que a gente consegue aplicar para essa empresa. Boa. Como a gente tem muita normativa, muita regra, muita lei, às vezes o contador que está ali com essa empresa não está por dentro, não consegue se atualizar de tudo, né? Então, eu tenho sim o projeto de lançar uma mentoria, né? Tá em projeto ainda, não tem Mas prazo. precisa, tá? Olha, eu não conheço ninguém que está no meu canal, ninguém com o conteúdo que a doutora tem. Então, para mim já está aprovado. É, Já está aprovado, precisa. Vamos sim, divulgar para os corretores aqui de Goiás. Vamos sim. Ah, deixa eu sim, é fazer uma importante. É pergunta. muito linkado com a parte de regularização imobiliária, que é um serviço que muitos corretores prestam, É. né? Doutora, esse tipo de consultoria, a senhora só faz em Londrina ou faz Não, eu todo o atendo Brasil? online. Ah, É um serviço totalmente online que a gente regulariza pela Receita Federal, né? muito Então, é bom. um serviço que eu presto online. E, como eu disse no início, né, eu quero expandir mais realmente esse assunto, porque é um benefício que todo mundo, né, que se enquadra nos requisitos tem direito. E é importante a pessoa saber e utilizar, porque como me ajudou ali no final da minha obra, eu sei que vai ajudar muita gente também, Então, né? então. E aí eu atendo, presto serviços. A maioria, inclusive, dos meus clientes hoje, eles são da região do Paraná, Tá. assim. Eu tenho mais do Paraná, mas não são de Londrina, são de Caramba, fora. que legal, que legal. Mas vamos sim, doutora. Precisar de mim para divulgar aqui seu trabalho, divulgo, tá? Aqui em Pode Goiás, Mato Grosso, por divulgar, perto, por favor. Mato E Grosso do qualquer Sul, dúvida aí, Tocantins, Bahia, Minas Gerais, que está aqui perto. Que eu achei interessantíssimo esse tipo de consultoria. Achei maravilhoso. isso é Espetacular. importante. E assim, Luiz, é importante também a gente seguir, ter um profissional ali que não está só focado na redução, né? Mas trazer a redução de acordo com a normativa, Muito porque bem. assim, a gente às vezes, igual, por exemplo, eu já vi casos de gente que lança valor lá na área complementar que não é complementar, porque vai ter redução e não está certo, né? Então, é importante. A redução existe, né? Atendendo os critérios, mas é importante que seja feito com cautela e dentro da normativa. E esse, né, o meu trabalho, assim, que eu posso assegurar é que
eu sigo a normativa à risca, né? Tem E cara de até, ser advogada chata ali, é, detalhista, tem E cara. aí, e aí também fica o conhecimento, né, que é importante as pessoas terem também, porque às vezes ela pode buscar um profissional da É o confiança dela, principal. que também faz, mas ela vai saber ali se está seguindo, Muito se esse bem. profissional está de acordo com a Você normativa. falou tudo, conhecimento é tudo. Então, Exatamente. gente, vamos dar como encerrado, já são 20h11, 8h11 da noite. Você encontra ela no WhatsApp 43 999 Sim. 63. Não, Falei errado, 96. falei errado. É. Falei errado, falei errado. Deixa eu só tirar o 9 aqui para não confundir. Peraí. Vamos lá, agora então, vamos lá, gente. Você encontra ela no DDD 43 9 9630 2588. O Instagram dela, @Ana, underline, Paula Modena. O site dela, achei interessantíssimo, gostei. Entrei no seu site. É anamodena.com.br /consultoria jurídica E ela se encontra no endereço Avenida Portugal, 190, Jardim Iquapó, Londrina, Paraná. Muito Isso. bem. E aí, Olha, Luiz, se amei o alguém ficou com bate-papo. alguma dúvida e te mandar, você me repassa, a gente responde, tá? Combinadíssimo, doutora. É como eu Combinadíssimo. disse, a gente deu uma pincelada, não foi a gente não Não conseguiu aprofundou. aprofundar o tema, tá? Foi uma pincelada, e a gente pode até focar numa próxima live, a gente pega só um assunto, Já né? E está fala mais marcado, dele. já está marcado. Já está marcado. No dia que a doutora quiser, eu abro aqui o canal para a gente aprofundar mais um pouquinho, tá bom? Combinado. Gente, Vamos agendar. vamos sim. Domingo, a partir de meio-dia, essa live vai estar no YouTube para a gente assistir. Doutora, eu só tenho que agradecer aí mais uma vez por ter tirado esse 1 hora e vão aí 15 minutos praticamente para dar essa aula. Você deu um show de bola aqui referente à redução do INSS, da obra Luiz, eu te de agradeço detalhe. a oportunidade de poder atingir um público por você, né? Muito bom. Eu fiquei muito feliz com o convite, gostei de fazer, não, não faço muito aqui, então qualquer aí erro, alguma coisa, já peço desculpa pro Nada, pessoal. você saiu Estou super aprendendo bem. ainda. Amei, saiu super bem. Eu pensei que a senhora seria mais tímida. Aí eu, ai, meu pai, era tímida demais. Mas não, você até desenvolveu. Bate-papo. Doutora, muito obrigado, tá? Só tenho que agradecer mesmo, tá bom? Eu que Obrigadão por tudo. agradeço. Até Gratidão. mais. Até a próxima. Tchau, tchau, doutora. Um Até. abraço. Tchau. Até Tchau. mais.